a gente volta a falar da tragédia na BR-273. Agora a gente vai atualizar tudo o que está acontecendo para você, porque esse acidente foi às 3h30 da manhã, quase 11 horas depois do que aconteceu. Ainda tem famílias que estão indo até o IML de Ponta Grossa para liberar os corpos dos 23 mortos. Ricardo Vilches está lá, está ao vivo, vendo tudo que está acontecendo e conversa com a gente agora. Vilches, qual é a situação aí? Muitas famílias chegando para poder fazer essa identificação? Não, a maioria dessas famílias ainda não chegou aqui no Instituto Médico Legal. Inicialmente, representantes do governo do estado chegaram a dizer que colocariam um ônibus à disposição dessas famílias. Isso não aconteceu. Das 23 famílias dessas vítimas fatais desse acidente da madrugada, apenas 7 chegaram até agora. Minto. Uma 8ª família acabou de chegar, eu vou até mostrar o procedimento. Aquelas 2 senhoras que estão ali vestidos, são aquele casal que está vestido de segurança, eles são seguranças aqui do Instituto Médico Legal de Curitiba e eles fazem uma espécie de triagem. Eles estão com as listas dos 23 vítimas fatais desse acidente. Aí as pessoas entram por aqui, passam por eles dois e perguntam: o senhor é familiar de quem? Sou familiar de determinada vítima. E aí eles fazem um encaminhamento para a entrada dessas pessoas. Lá dentro do prédio da Polícia Científica do IML aqui de Ponta Grossa, há uma espécie de triagem que passa necessariamente por atendimento psicológico, para saber como é que é o estado de ânimo dessas famílias. Agora, por exemplo, Riva, o que eu pude acompanhar, eram 4 pessoas de uma mesma família, 2 mulheres e 2 homens. O que mais me chamou a atenção foi a reação das 2 mulheres quando deram os nomes ali na portaria. Elas choravam bastante, estavam bem abatidas de vir até aqui. Como a gente tem um limite para nos aproximar das pessoas, eu não consegui saber se elas eram parentes de homens, de mulheres, de quem que elas são parentes. Mas o fato é que foi a última dessas famílias que acabou aqui. Portanto, 8 das 23 famílias de vítimas que já estão lá dentro no aguardo da identificação. E aí é que vem uma segunda etapa desse trabalho. Há uma expectativa da Polícia Científica de fazer o reconhecimento de todos esses corpos até às 6 horas da tarde de hoje. Bom, reconhecimento é uma coisa, é um trabalho que diz respeito ao trabalho desses profissionais da Polícia Científica. É muito provável, pelo menos essa expectativa que foi passada aqui pra gente, de que essas 23 pessoas sejam identificadas através de digitais. Aquele cadastro que todos nós temos, por exemplo, para tirar o RG. Essa é a expectativa. Mais cedo até eu fiz uma participação ainda no local onde teve esse acidente e eu mencionava da necessidade, eventual necessidade das pessoas, parentes de vítimas, virem até o IML e deixar material genético. Bom, isso não vai ser necessário, pelo menos a informação que nós temos. O Flávio me alerta, então esse é o cenário, tá, gente? Então assim, essas famílias foi a última que eu mencionei que acabaram de chegar. Elas confirmaram que se trata de parentes de vítimas fatais, entraram no IML e agora elas são encaminhadas para um outro lugar aqui do IML, onde vai ser feito o atendimento psicológico. E para minha surpresa, não são só as 2 mulheres e 2 rapazes, agora já são outros 2 homens também que estão acompanhando essas pessoas. Então esse foi familiar são os últimos familiares que apareceram aqui no Instituto Médico Legal. Mas eu estava mencionando, né, Riva, sobre esse procedimento de trabalho de reconhecimento desses corpos. Bom, uma coisa é o trabalho da Polícia Científica baseado necessariamente pelas digitais. A outra coisa é a liberação dos corpos. A liberação dos corpos para quê? É todo aquele cadastro formal exigido. Vai ser necessário confirmar o óbito dessa pessoa, tirar uma certidão em cartório registral, confirmar a certidão de óbito, dar baixa nessa documentação, para daí você ter a liberação do corpo para poder fazer o velório. São 2 situações diferentes. Então até por isso que eu chamo o coordenador aqui, o diretor operacional da Polícia Científica do Paraná, o Leonel Lettner, que vai explicar melhor para a gente. Eu estava explicando aqui para o nosso público do Balanço Geral de Curitiba que existem 2 formas, 2 procedimentos diferentes. Um é a presença da família para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. Outro é o trabalho de vocês, que é o reconhecimento do corpo. Minha primeira pergunta: é possível reconhecer esses 23 corpos apenas com as digitais, aqueles cadastros que a gente tem de carteira de motorista? Essa é a expectativa? Tá. Veja, a Polícia Científica ela segue procedimentos internacionais para fazer a identificação de vítimas e todas as vítimas que a gente libera, então, passam por esses procedimentos. Cada caso é um caso e a gente precisa avaliar, e especialmente levando em consideração o tempo que a gente imagina
e que a gente trabalha para poder fazer essa liberação. No caso em específico do acidente de trânsito, existe condição, sim, de fazer a identificação das vítimas. A perícia necropapiloscópica está sendo realizada nesse momento e a expectativa é que até o final da tarde a gente tenha a confirmação positiva de todas as vítimas identificadas por um método que é justamente a impressão papilar. O tradicional papilar, sem necessidade de recolhimento de material genético, por exemplo? O material genético ele já é coletado pela polícia científica como praxe. Então, todas as vítimas que adentram dos nossos necrotérios têm a amostra de DNA coletada, ela fica preservada para um eventual questionamento que possa existir futuro, então ele fica preservado. Leonel, uma coisa que nós sabemos que é demorado, é uma coisa burocrática, é tirar uma certidão de óbito. Nós estamos falando de uma situação sui generis, diferente. Como é que está sendo esse procedimento? Qual é o procedimento para essas famílias? Tá. Primeiramente, né, a gente precisa deixar claro que a certidão de óbito, ela não compete à polícia científica. De todo modo, até para agilizar o procedimento, toda a estrutura da Secretaria de Segurança foi envolvida e a gente conseguiu um apoio então da Defensoria para garantir essa celeridade e mais do que isso, a gente conversou com o cartório e o cartório está montando uma estrutura dentro da nossa edificação, ela já está, na verdade, nesse momento sendo ajustada para que os familiares não tenham que se deslocar da nossa unidade até o cartório. Então esse procedimento inicial vai ser feito aqui. E com isso a gente já vai poder fazer a liberação dos corpos. Então é para a liberação dos corpos para fazer o velório o quanto antes, conforme o tempo que a família desejar. Exatamente. Eu só gostaria de retomar um pouco desse trabalho de vocês aqui com relação à identificação dos corpos. Quando o senhor fala que tem uma expectativa de fazer esse reconhecimento até às 6 horas da tarde, porque acredito eu, como um leigo, de que esse trabalho não vai ser tão difícil para vocês da polícia científica, não vai haver necessidade, por exemplo, de exames de DNA. Estamos falando apenas de digitais, é isso? Todos os métodos utilizados para identificação, eles são métodos que necessitam de confronto. Então, mesmo o papilar, ele precisa de uma base e então é feita a coleta na vítima comparado com a base e aí levando em consideração o resultado, é possível afirmar que a pessoa que a gente está examinando é de fato aquela que a gente quer liberar. Para encerrar, o senhor já tem um número sobre quantos corpos já identificados? Até o momento, 12 corpos já estão identificados. Não necessariamente com a presença de familiares, né? Porque só 8, né? Exato, a gente está conciliando essa liberação com a presença do familiar, identificação e ainda tem uma parte relacionada aos pertences que também estão sendo inventariados e restituídos aos familiares. Perfeito. Muito obrigado pelas informações do senhor aqui, a gentileza de atender aqui a RIC Record. Então essa informação é importante, Riva. 12 corpos das 23 já identificados. Desses 12 pessoas que já identificadas, já foram reconhecidas, liberadas pelos familiares, 8 deles. Perfeito? A gente vai continuar aqui, acompanhando essa movimentação e a qualquer momento a gente volta com mais informações, ok? Eu volto no estúdio com você. Obrigado, Vilches. Então, muitas famílias, sim, já foram lá, fizeram a identificação, 8 corpos já liberados. As 2 vans que foram colocadas à disposição da Prefeitura da cidade de Imbituva para levar esses familiares para fazerem um reconhecimento, também já chegaram no local. Você vê ao fundo ali do Ricardo Vilches aquelas 2 vans. Então, mais da metade dos corpos já identificados, 8 corpos liberados, todos se mobilizando de alguma forma para ajudar a essas todas as famílias. É que tem gente, inclusive, por exemplo, teve um cidadão lá que perdeu a mãe e perdeu o irmão. Então, uma família acaba sendo vitimada várias e várias vezes. Então, 8 identificados e já liberados, outros 4 identificados ainda não liberados e outros corpos a serem reconhecidos. Então, muitas famílias, lamentavelmente, nesse começo de manhã, tiveram que fazer esse trabalho e nesse começo de tarde também tiveram que fazer esse trabalho de reconhecimento do corpo depois dessa tragédia na BR-373. 2h31 agora. Obrigado, Vilches.